À noite, em visão, estive diante de uma congregação de nossos irmãos, dando um decidido testemunho quanto à verdade presente e o dever presente. Depois do discurso, muitos se acercaram fazendo-me perguntas. Desejavam tantas explicações acerca deste ponto e daquele outro que disse, por favor, um por um, não seja que me confundam. Não vão confundir a profeta? É a que tudo sabe? Então os exortei dizendo, durante anos, haveis tido evidências de que o Senhor tem me dado uma obra a fazer. Essas evidências dificilmente poderão ter sido maiores das que são. Evidências. Vamos ler, vamos parar aí a citação. Qual é? Evidências. As evidências fazem de um profeta verdadeiro? Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1, diz... Suponhamos que em meio de ti haja profetas ou aqueles que têm sonhos sobre o futuro e te prometem sinais ou milagres. Que fazem sinais ou milagres. Ellen White o que fazia? Sinais ou milagres. E tinha visões sobre o futuro, não? Ela disse presente, passado e futuro. Diz, e resulta... Esses sinais ou milagres se cumprem, ou seja, que podia sustentar algo milagroso assim, se punha em visão, não respirava, coisas desse por estilo. Resulta que esses sinais se cumprem. Se de repente eles dizem, venha, rendamos culto a outros deuses, que fala de Jezabel em Apocalipse 2, que diz que faz de seus servos o quê? Os faz fornicar. Os faz pecar, os faz adorar, os faz fornicar. Diz, se de repente eles dizem, esses profetas que têm visões e ainda por cima se cumprem os seus prodígios, venha e rendamos culto a outros deuses, deuses que até então não conhecias, não os escute. Que diz que temos que fazer com Ellen White? Não escutá-la. O Senhor teu Deus está te provando. Está o quê? Está te provando. Para quê? Então, para que veio enviar? Para que veio Ellen White? Para quê? Para provar-nos. Sim, para nos pôr em prática. Diz, o Senhor teu Deus está te provando para ver se realmente o amas com todo o coração e com toda a alma. Sirva só ao Senhor seu Deus e tema somente a Ele. Obedeça a seus mandatos e escute sua voz e aferra-te a Ele. Os falsos profetas são os sonhadores que te tratem de descarrear, serão executados porque fomentam a rebelião contra o Senhor teu Deus, quem te libertou da escravidão e te tirou da terra do Egito. Já que tratam de desviar-te do caminho que o Senhor teu Deus te ordenou que seguisses, terá que tirar-lhes a vida. Terá que o quê? Tirar-lhes a vida. Isso é o que estamos fazendo hoje. Hoje estamos quitando a vida, essa vida que estava conosco, que era a vida de Ellen White e seus escritos. Estamos quitando a vida. Dessa maneira, quitando-lhes a vida, eliminarás a maldade que há em meio de ti. Há maldade em meio de la verdade eterna? Respondam. Não. Sim, há maldade. Sim, até que eliminemos a falsa profeta. Até que cortemos a vida dela. A alma de seus escritos. Há maldade, há que eliminar aos falsos profetas. Enquanto não eliminemos os falsos profetas, diz que haverá o quê? Maldade. Aqui, quitar-lhes a vida, quitar-lhes a vida. Pensam que, e dizem que, assim que, a partir de agora, quando eles digam, Ellen White não respirava, se colocava em visão, ficava como morta, sustinha a Bíblia, isso nos seduz em algo? Não. Em nada, no mais mínimo. Não pode valer nada? Não prova absolutamente nada. O que prova é o que sai de sua boca, provar os espíritos, não os milagres que fazem. O que ia dizer, Santiago? Porque os milagres também, os magos de Faraó também faziam milagres. Exatamente. Porque eu me perguntava, até que eu não encontrei este texto, eu me perguntava, e por que tinha milagres, Ellen White? Essas coisas que ficam no ar dizendo, e as pessoas viam que tinha milagres. Não, era tudo de Satanás. Toda essa obra é de Satanás. Por quê? Porque demonstramos pelos seus escritos, por suas obras os conhecereis. A lei é o testemunho. Se não falam com respeito ao verdadeiro testemunho bíblico, nunca lhes amanheceu. Então, vejam o que diz Ellen White. Destruireis todas essas evidências
Como uma teia de aranha entre a sugestão da incredulidade de um homem, o que me faz doer o coração é o fato de que muitos que agora estão perplexos e tentados são os que tiveram abundância de evidências e oportunidades para considerar, orar e compreender. Sem embargo, não discernem a natureza das sofistarias que se lhes apresentam para influí-los a rechaçar as admoestações que Deus tem dado para salvá-los dos enganos dos últimos dias. Alguns tropeçaram no fato de que disse que não pretendia ser profetisa e perguntaram por quê? Não tive essa pretensão, senão a de que se me indicou que sou a mensageira do Senhor. E ele me chamou em minha juventude para ser sua mensageira, para receber sua palavra e dar uma mensagem clara e decidida no nome do Senhor Jesus. Em minha tenra idade, se me perguntou várias vezes, é você profetiza? Sempre respondi, sou a mensageira do Senhor. Sei que muitos me chamam profetisa, mas não pretendi esse título. Meu Salvador me declarou que era sua mensageira. Tua obra, me indicou, é de levar minha palavra. Levou a palavra de Deus? Não. Levou a palavra de Yeshua? Não, para nada. Levou sua própria palavra. Surgirão coisas estranhas e em tua juventude te consagro para que leves a mensagem aos errantes, para que leve a palavra aos incrédulos e pela pluma e de viva voz reproves ao mundo as ações que não são corretas. Exorte usando a palavra. Farei com que minha palavra te seja manifesta. Não será como um idioma estranho. Na verdadeira eloquência da simplicidade com a voz e pela pluma, as mensagens que te dou seguirão da parte de alguém que nunca aprendeu nas escolas. Meu espírito e meu poder estarão contigo. Vejam que espírito, que poder tinha Ellen White? Ela disse que era enviada aos incrédulos. A todos, diz aqui. A todas as nações, a todo o mundo. A todos, a todos. Não temas aos homens, porque meu escudo te protegerá. Não és tu quem falas, é o Senhor quem te dá as mensagens de admoestação e repreensão. Quem é quem falava então? Quem é o que fala? Senhor. Deus. Nunca te desvies da verdade sob nenhuma circunstância. Não, nunca se desviou da verdade, sempre esteve bem desviada. Dê a luz que te darei. As mensagens para estes últimos dias serão escritas em livros e permanecerão imortalizadas para testificar. Vejam, as mensagens que uma vez diz, as mensagens para estes últimos dias serão escritas em livros e permanecerão imortalizadas. Sabem o que é a imortalidade? Este livro deveria não ter um só erro, mas para sempre. No céu deveríamos estar estudando este livro. No céu deveríamos estar estudando este livro quando diz que o Natal a Deus agrada. E diz que o batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que quando nos batizamos estão as três potestades do céu. Mas eu creio que o Senhor mesmo permitiu que os livros somente se encontrassem no povo adventista, porque em outra parte não se conhece a Ellen White, não tem esses livros. Há escritores que escrevem em todas as partes do mundo, se conhecem, mas a escritora Ellen White somente disseram que na conferência está especialmente um lugar, o Centro White, que é somente para adventistas. Diz, as mensagens para esses últimos dias serão escritas em livros e permanecerão imortalizadas para testificar contra os que uma vez se regozijaram na luz. Christian, Ezequiel 22, 28. E teus profetas, não diz os meus, teus profetas os encobrem dando falsas visões e predições mentirosas. Dizem minha mensagem provém do Senhor soberano, quando na realidade o Senhor não lhes disse nenhuma só palavra. Amém. Amém. Mas isso é verdade, hein? Uma verdade contundente. Diz, mas foram induzidos a renunciar a ela devido às sedutoras influências do mal. O Senhor não deu nenhuma só palavra a Ellen White, então? Nenhuma. Somente Deus, Satanás. Era uma profetisa de Satanás. Essa é a mensagem de hoje. Não é que estava equivocada. Não era uma adventista comum. Não era um pioneiro comum que interpretava as escrituras. Não. Era uma profetisa do próprio demônio. Sim? Me recorda muito ao que disse Moisés em seu último capítulo, de que todos os testemunhos que ele havia escrito estavam aí com bom testemunho contra o povo de Deus. Você lembra quando Exato. Ia colocar citou, ponho a terra, ponho ao céu e a terra. Citou isso, vamos estudar em Deuteronômio 32. Ponho ao céu
e a terra de testemunhas. E isto, bom, um dia vamos falar o que significa isso. Pôr de testemunha o céu e a terra. Interessante que ele colocou contra vocês, os israelitas, não disse nem sequer contra o mundo pagão. Não, mas é claro. Mas é claro. Vejam o que diz Ellen. Por que não pretendi ser profetisa? Porque o título de profetisa para ela é muito pequeno. Ela é mais que uma profetisa. Por que não pretendi ser profetisa? As pessoas que tratam de dizer, vejam que humilde Ellen White, ela diz que não é profeta, mas é porque está fazendo ler esta citação mal. Agora vamos ler e vamos compreender. Diz, vamos ver se aqui é a humildade. Por que não pretendi ser profetisa? Porque nestes dias, muitos que ousadamente pretendem ser profetas são uma ofensa para a causa de Cristo. E porque minha obra inclui muito mais do que significa a palavra profeta. Sua obra. Claro, minha obra. Diz, eu não posso ser profeta. Profeta é de quarta para mim. Disse, não, eu não sou profeta. Eu sou o quê? O vicário Filidei? Eu sou a representante de Deus na terra. Eu não sou profeta, não. Isso chamem a Isaías. Isso fica pequeno. Não, miudíssimo. Miudíssimo. Diz, eu não sou profeta. Não. Vejam Isaías. Quando escreveu uns capítulos apenas, eu escrevi 100.000 páginas. Ou vocês pensam que eu sou um profeta mais? Diz, não. Eu sou. Não, mas isso não é Helena. Helena está ali. Esta é toda a Torá que vamos estudar. Não, mas os comentários. Ah, isso não é de Helena. Isso não é de Ellen White. O que vem aí atrás não é Ellen White. Isso é comentário de outras pessoas, mas não Ellen White. Ellen White está ali. Ali está a biblioteca. Ali está a biblioteca de Ellen White. Muito bem. Então, por que ela não pretendia ser profetisa? Porque ela era maior, sua obra era muito maior. Claro, ela não é profeta, ela é o vicários Filidei. Proclamou a voz de Deus. Ela. O representante de Cristo na terra. Mensagens Seletas, volume 1, página 39 a 41. Ellen White, nunca pretendi ser profetisa. Se outros me chamam assim, não lhes discuto. Mas minha obra abarcou tantos aspectos que não posso chamar-me senão mensageira, enviada para dar uma mensagem do Senhor ao seu povo e para ocupar-me de qualquer atividade que Ele me mostre. A última vez que estive em Battle Creek, disse, diante de uma grande congregação, que não pretendia ser profetisa. 2 vezes me referi a este assunto, com o propósito de fazer cada vez esta declaração. Não pretendo ser profetisa, senão, se digo algo diferente a isto, entendam todos agora que o que queria dizer era que não pretendo o título de profeta ou profetisa. Entendi que alguns estavam ansiosos de saber se a senhora White sustinha, todavia, os mesmos pontos de vista desde faz anos, quando a ouviram falar no bosque do hospital, no tabernáculo e nos congressos celebrados nos subúrbios de Battle Creek. As assegurei que a mensagem que ela apresenta hoje é a mesma que esteve dando durante os 60 anos de seu ministério público. Ou seja, ela cresceu, na verdade? Não. Sempre teve qual mensagem? A mensagem de Satanás, a mensagem equivocada. Pode corrigir algum erro ela? Não. Tem o mesmo serviço que fazer para o mestre que o que lhe foi confiado em sua adolescência. Ela está falando dela de si mesma, hein? Não está falando de alguém dela, ela está falando de si mesma. Ela recebe lições do mesmo instrutor. Um só instrutor teve ela. Quem foi? As direções que se dão são: faça conhecer a outros o que te revelei. Redate as mensagens que te dou para que as pessoas possam tê-las. Isto é o que se é esforçado por fazer ela. Está falando ela de si mesma. Escrevi muitos livros e os fiz circular amplamente. De mim mesma, eu não poderia ter posto a verdade nesses livros, mas o Senhor me deu a ajuda de seu Espírito Santo. Esses livros que dão a instrução que o Senhor me deu durante os últimos 60 anos contêm luz do céu. Contém o que esses livros? Luz do céu.
Isto diz, contém luz do céu e suportarão a prova da investigação. Será? Suportou a prova da investigação isto? Não, que nada, isso falhou de toda forma. Já falhou? Falhou completamente. Falhou completamente. Esses livros não são luz do céu e não suportam a prova de investigação. Continuo ainda trabalhando com esforço à idade de 78 anos. Estamos todos nas mãos do Senhor. Confio nele, porque sei que nunca deixará ou abandonará os que põem sua confiança nele. Me entreguei ao seu cuidado. Dou graças ao que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me reteve por fiel, pondo-me no ministério. A obra de um profeta e mais. Durante o discurso, disse que não pretendia ser profetisa. Alguns se surpreenderam ante esta declaração e, como muitos estão dizendo acerca disto, darei uma explicação. Outros me chamaram profetisa, mas nunca pretendi esse título. Não senti que era meu dever designar-me assim. Os que ousadamente pretendem que são profetas nestes nossos dias são com frequência uma ofensa para a causa de Cristo. Minha obra inclui muito mais do que significa esse nome. Me considero a mim mesma como uma mensageira a quem o Senhor confiou mensagens para seu povo. Agora tenho sido instruída que não devo ser estorvada em minha obra por aqueles que se ocupam em fazer suas oposições acerca da natureza dela. Diz que nem sequer me critiquem, não me estorvem. Cujas mentes estão lutando com tantos problemas intrincados referentes à suposta obra de um profeta. Agora em áudio, uns 150 anos mais depois. Minha missão abarca a obra de um profeta, ou seja, aqui, escutem bem. Minha missão abarca a obra de um profeta, mas não termina aí. Abarca muito mais do que possam compreender as mentes dos que estiveram semeando a semente de incredulidade. Ou seja, vocês, débeis mentais, não podem compreender minha obra, diz Ellen White. É para gente que aceite minha obra. Se vocês aceitam minha obra, então para vocês falo. Era profeta de quem, Ellen White? De Satanás. Ok. Já tenho sido, creio, bastante claro em suas declarações. Agora vamos ver declarações se estão com a Bíblia, para que vejam se isto inspirou Cristo ou quem inspirou. Vejo que são as 5. Falei 5 horas seguidas já. Quantos tem online? Os mesmos? Não, os que estão em linha vão se perdendo. De 110 agora 90. E enquanto continuamos avançando, vai para menos. Mas eu lhes digo a verdade, eu não me despeço até terminar isto. Lhes digo a verdade, assim que... Não, continua. Se querem realmente, se vocês não suportam uma pregação um pouco longa, não vão suportar 1000 anos de juízo? Exato. Então, melhor... Vou pedir apenas que me tragam um copo d'água apenas e vou tomar água e vou continuar. Christian pensava... Sim, mas tem chia, quero água pura. Que outra das perguntas que poderia surgir é, ainda que se ela não era profeta, como teve a capacidade de recompilar o melhor dos demais? Porque era sumamente inteligente e utilizava um espírito para que isto... Se lembram que ela estava rodeada de muitas pessoas que investigavam a Bíblia de uma forma muito especial? Os pioneiros, e se ela mandasse algo contra a Bíblia muito abertamente, os pioneiros iam detectar isso, Então, Satanás tinha, por exemplo, o filho de perdição esteve com Cristo 3 anos e meio, sim ou não? Quem dos discípulos se deu conta? Ninguém. Mas Cristo sabia desde o princípio ou não? Ele o elegeu para isso? O defendiam? O elegeu desde o defendiam ainda por cima? O defendiam os discípulos, mas os enganou 3 anos e meio, mas Cristo, que sabia de todas as coisas, o elegeu e sabia perfeitamente que ele o ia entregar. Agora, Ellen White diz que Cristo o queria convencer. A Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que o elegeu desde o princípio porque o havia de entregar. Bom, agora vamos ver algumas coisas.